Não tem como negar que o Espírito Santo estava por trás da plantação da igreja em Tessalônica. Meus queridos, aquela igreja, ela nasceu após 3 semanas de pregação da palavra de Deus. E quando ela nasceu, ela já nasceu com vidas transformadas, com ardor missionário. E a gente percebe aquela transformação radical na vida das pessoas. Entretanto, a inveja de alguns judeus suscitou uma perseguição contra aquela equipe missionária, formada por Paulo, Silas e Timóteo. E é interessante, queridos, que ao deixar Tessalônica, eles tiveram que ir para Bereia. Aquela viagem seguiu adiante, Deus continuou atuando por meio daqueles missionários, mas agora também já usava aquela igreja nova, recém-estabelecida, como instrumento seu para alcançar as nações. Então, meus queridos, há uma preocupação do apóstolo Paulo, porque como ele teve que sair rapidamente daquela cidade, aquela cidade começou também a passar por aquela região toda, na realidade, por perseguição. E Paulo então fica preocupado com a igreja e ele envia então Timóteo para saber como estava aquela igreja. Timóteo então leva um relatório e baseado então nesse relatório, naquilo que ele ouve acerca daquela igreja, ele escreve estas cartas. E a gente tem falado então sobre essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o tema da carta, como eu disse, eu penso que ajuda a gente olhar para ela, essa vida transcendente no mundo transitório, uma vida operada por Deus, uma vida que tem uma visão nas coisas de Deus, uma vida que tem uma visão da eternidade, na volta de Cristo, neste mundo que logo passará. E aí falamos então, quando começamos a ler essa carta, que no primeiro capítulo há um louvor a Deus por sua igreja. Afinal de contas, não tem como não louvar a Deus por tudo aquilo que ele havia operado naquela região. A obra de Deus nos eleitos em Tessalônica. Quando lemos o capítulo 2, vemos então aqueles homens foram usados poderosamente por Deus naquele lugar. Meus irmãos, vemos ali um ministério fiel de Paulo, de sua equipe, sendo usados pelo Senhor para estabelecer aquela igreja. E eles então estão falando do seu ministério, defendendo diante das acusações falsas de que eles tinham abandonado aquela igreja. E aí no capítulo 3 ele revela uma profunda preocupação com aquela igreja. Na realidade, no final do capítulo 2 e no capítulo 3, uma preocupação de um pastor que quer o bem da igreja, que quer o crescimento daquelas pessoas, e a preocupação dele vai em 2 direções. Ele quer saber como aquela igreja ia reagir diante da provação. Ele gostaria que aquela igreja reagisse com fidelidade. E a outra preocupação que ele tem com essa igreja é que as necessidades espirituais dessa igreja sejam supridas. Então ele tem 2 preocupações com a igreja de Tessalônica: a fidelidade deles diante das provações e que as necessidades deles sejam supridas em Cristo Jesus. Então a gente vai lendo e vai rapidamente passar por esses textos e mencionar e aprender algumas coisas que certamente Deus vai nos mostrar na forma como Ele age no meio da sua igreja. Então vamos ver essa preocupação desse pastor, o apóstolo Paulo, junto com sua equipe, com relação àquela igreja, uma igreja nova, crentes novos. Então havia um interesse muito grande dele para com aquelas pessoas. Leiam comigo então, capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 20. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo, os judeus.
Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois de um breve tempo, separados de vocês, embora o nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Vocês serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Eu estou lendo a versão NVT. Meus irmãos, então veja só, a preocupação do apóstolo Paulo com aquela jovem igreja. A primeira preocupação, então, é com essa questão da fidelidade deles. Estavam passando por perseguição. E aquele pastor quer que aquela igreja não abra mão da sua fidelidade a Deus, mesmo diante de severas tribulações. E ele começa nesse parágrafo que nós lemos, a sua gratidão antes da preocupação. Veja só que ele começa no versículo 13 falando: nunca deixamos de agradecer a Deus. Meus irmãos, a primeira atitude do apóstolo Paulo é gratidão. Ele sabe que os irmãos estão sofrendo, mas ele lembra e agradece a Deus porque houve uma resposta genuína daqueles irmãos ao evangelho. Os cristãos de Tessalônica, como fala aqui, eles receberam a palavra, mas eles não apenas ouviram a palavra, mas também aceitaram no seu interior e permitiram que essa palavra fosse assimilada nas suas vidas. Ou seja, eles aplicavam a palavra de Deus na sua vida, eles obedeciam às Escrituras, eles viviam de acordo com a Bíblia. Então, meus irmãos, é um louvor a Deus quando a gente sabe que o Evangelho está sendo efetivo na vida das pessoas. Este é o louvor desse pastor para com a sua igreja, para com a igreja de Tessalônica. E, meus irmãos, eu tenho que fazer coro aqui com o apóstolo Paulo, porque eu louvo a Deus por todos aqueles que da IECC ouvem a palavra, acolhem a palavra e praticam a palavra. Aqueles que permitem que a palavra de Deus transforme os seus corações. Nós temos várias pessoas aqui na nossa igreja que fazem parte dessa comunidade, que quando a gente olha para o seu passado e olha o que são hoje, a gente vê quanto Deus tem trabalhado e quanto Deus tem transformado as suas vidas. Então esse louvor que é feito aqui, queridos, eu também posso louvar a Deus porque vejo essa ação do Senhor no meio da sua igreja. Deus transformando pessoas. Muitos de vocês são transformados por Deus por meio da sua palavra. Além dessa questão da fidelidade, então ele começa agradecendo, mas ele sabe, queridos, que a fidelidade ela se manifesta, ela é requerida, ela é exigida no tempo de provação. Porque quando está tudo normal, parece que a gente não é testado, a nossa fé não é avaliado. Mas quando a provação vem, quando a dificuldade aparece, aí nessa hora somos então avaliados. E a preocupação então do apóstolo Paulo é que a fidelidade daqueles irmãos permaneça firme. Eles foram objeto de perseguição, assim que o apóstolo Paulo foi embora daquela região. Mas veja só, queridos, uma coisa é certa: Deus nunca vai deixar os inimigos do seu povo impunes. Mais cedo ou mais tarde, Deus haverá de tratá-los. Então, os irmãos lá em Tessalônica, veja só, eles começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo, começaram a imitar, e veja só o que diz o versículo 14: e então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo. Aqueles irmãos, então, já tinha sido dito lá no capítulo 1, versículo 6, eles eram imitadores de Paulo, eram imitadores do Senhor Jesus Cristo. Agora eles são imitadores também de uma igreja que está passando por tribulação. Aqueles cristãos lá da Judéia também estavam experimentando a perseguição.
eles também estavam sofrendo, estavam passando pela mesma experiência que os cristãos em Tessalônica estavam passando. E parece, queridos, que quando as pessoas, eu não sei se isso acontece com você, mas se acontece com muitas outras pessoas, mas quando as pessoas são afligidas, geralmente elas tendem a se tornar mais egocêntricas, porque elas pensam, eu estou sofrendo sozinho. Lembra de Elias? Senhor, mataram os teus profetas, não sobrou ninguém, só eu. E aí Deus fala, não foi só você. Tem outros 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Então a tendência das pessoas, do ser humano de uma forma geral, é quando está passando pela tribulação, é pensar que está sofrendo sozinho, e que ninguém mais está passando por essa situação. Então o que Paulo está querendo é que eles não ficassem com essa ideia de que eram os únicos a sofrer por Jesus, mas havia também os cristãos lá na Judéia que estavam sofrendo as mesmas perseguições que eles estavam passando. E com isso Paulo queria então motivá-los. Meus irmãos, permaneçam firmes. Vocês sofrem, mas também tem outros irmãos sofrendo, passando pelas situações que vocês estão passando. E agora veja só, meus irmãos, e o sofrimento deles aqui era difícil, tá? Porque esses homens perseguidores eram malignos. Olha só a lista de pecados que o apóstolo faz a partir do versículo 15, desses homens que estavam perseguindo os cristãos lá em Tessalônica. Versículo 15, eles mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas. Número 2, agora também nos perseguem. Número 3, não agradam a Deus. Número 4, trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Então é gente do mal. Eles não são salvos e não querem que outras pessoas sejam salvas. Essa é uma realidade destes homens. Só que, queridos, veja só, Paulo fala, vai ter tratamento. Vocês pensam que isso vai ficar impune? Com isso, finalzinho do versículo 16, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Meus irmãos, Deus ele espera pacientemente os pecadores se rebelarem contra Ele. E é interessante essa situação, porque parece que Ele vai permitindo que a medida dos seus pecados vá se acumulando. E a impressão, então, que o pecador tem é que nunca vai acontecer nada. Mas Deus deixa claro que chega uma hora que o cálice fica cheio, que o copo enche, Deus então chega aquele momento e fala, chega. A ira de Deus então sobrevém sobre essas pessoas. E aqui o apóstolo Paulo falou que já tinha vindo sobre eles. É muito interessante, queridos, porque isso aqui é um texto difícil da interpretação dele. Porque quando ele fala que a ira do Senhor sobreveio eles, finalmente os alcançou, então parece que o juízo de Deus já caiu sobre eles. Em que situação isso aconteceu? A destruição de Jerusalém ainda não tinha acontecido, nos anos 70. Será que ele está falando de todas as pessoas que se rebelam contra Deus? Pode ser. Mas uma coisa que eu penso acerca desse texto, e parece que conforma com a visão do apóstolo Paulo, é que este povo, quando rejeitou a Cristo, o ministério de Jesus Cristo, Mateus deixa isso muito claro, eles rejeitaram o rei, Deus, então ele volta a sua face para os gentios. Então dessa forma, ao abandonar o seu povo, ou na realidade deixar eles de lado, isso já é o juízo de Deus. Esse povo não quis a salvação. Esse povo não quis se abrigar debaixo das asas do Senhor. Então o Senhor os deixa de lado e volta-se para os gentios. Então essa é a impressão que eu tenho quando esse texto fala acerca disso. Mas o fato é, há um tratamento de Deus. Deus não vai deixar o maligno, o perverso, o pecador, o perseguidor impune. Então se você está sofrendo, se você está passando por alguma coisa na sua vida e tem alguém atacando, avançando contra a sua vida, provocando mal contra você por causa que você está seguindo a Cristo, saiba, este pecador um dia será tratado pelo Senhor. Mas o que eu queria chamar a nossa atenção aqui, meus irmãos, é essa questão da fidelidade de Deus na provação. A gente precisa continuar fiel a Deus, continuar olhando para o Senhor, porque a mesma palavra que traz salvação, ela nos ajuda, nos ensina a como viver no meio da adversidade, no meio dos problemas, a suportar o sofrimento por amor a Cristo. O crente, a igreja fiel, meus irmãos, não estão isentos de provação, não estão isentos de problemas.
A fidelidade a Deus, meus irmãos, é exigida no meio da prova. É na prova que a nossa fé é testada. Então aqueles irmãos, ao experimentarem essa provação, na realidade o que estava acontecendo com eles era algo natural e normal da vida cristã. Então, meus irmãos, é isso. A fidelidade, ela se manifesta na provação. A provação que vai provar se nós estamos sendo fiéis ao Senhor ou não. E nessa hora nós precisamos permanecer unidos uns com os outros, para juntos passarmos por essa adversidade. Porque veja só, logo na sequência, Paulo ainda está falando sobre essa preocupação com a fidelidade desses irmãos. Ele mostra que o apreço que ele tem por essa comunhão de irmãos. Como a comunhão, queridos, é algo inestimável, é algo que tem um valor muito grande, que nós deveríamos apreciar muito. Porque meses se passaram, né? Paulo tinha deixado aquela igreja às pressas e a saudade aumentou. Veja só o que diz os versículos 17. Irmãos, pois depois de breve tempo separados de vocês, embora o nosso coração nunca os tenha deixado, esforçando-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Saudade. Meses se passaram e a saudade aumentou, meus irmãos. Distante dos olhos, né, mas não longe do coração. E aquele desejo intenso de estar juntos. E Paulo entende, meus irmãos, que o obstáculo que muitas vezes prejudica essa proximidade, a unidade da igreja, o avanço da igreja, sabe o que é, meus irmãos? Ele deixa isso claro. Muitas vezes quem atua para impedir os encontros, essas possibilidades, Satanás. Versículo 18, queríamos muito visitá-los, já que estamos com saudade, vamos nos encontrar. Eu, Paulo, tentei, não apenas uma, mas 2 vezes, Satanás, porém, nos impediu. Pensa que o encontro entre irmãos é uma coisa que acontece naturalmente e que Satanás não está nem aí para a vida dos crentes? Não, meus irmãos, há uma atuação do mal contra isso. Foram barrados. Essa palavra aqui, Satanás nos impediu, nos barrou. É como se alguém, né, criasse obstáculos, trancasse os caminhos para que eles não pudessem estar juntos. Mas, meus irmãos, esses missionários, essas pessoas aqui, Paulo, Silas, Timóteo, não desanimaram. Por quê? Porque eles apreciam demais a comunhão. Não é Satanás que vai impedi-los de estar juntos. Não deu certo de um jeito, vamos tentar de outro. Não deu certo daquela maneira, façamos de outra maneira. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles olham para a igreja, eles olham para aqueles amados lá em Tessalônica e veja só a visão que eles têm acerca daqueles irmãos. Versículo 19, afinal, o que nos dá esperança e alegria? Qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Olha só a visão que aquelas pessoas tinham acerca da igreja de Tessalônica. Meus irmãos, vocês são a nossa esperança e a nossa alegria. Vocês também são a nossa recompensa. Vocês são a nossa glória, vocês são a nossa alegria. Essa é uma visão de pessoas que olham para a igreja e entendem que ali existem pessoas salvas em Cristo Jesus e que são amadas e, queridos, é muito bom estar com essas pessoas. Deixa eu fazer uma aplicação. O que nós podemos fazer acerca disso? Paulo estava impedido de estar com os Tessalonicenses e nós também estamos impedidos de estar juntos uns com os outros, não é verdade? Isso, infelizmente, aconteceu conosco. Hoje, uma pandemia nos impede de estar juntos. Mas a pergunta é, e se não houvesse pandemia? Haveria outro obstáculo? Será que nós não teríamos outros motivos que nos impediriam de estar juntos? Aqui no caso, Satanás barrou o caminho deles, mas hoje o que nos barra de estar juntos? Hoje sabemos que é uma pandemia. Mas e quando essa pandemia não estava aqui? O que impedia você de estar junto com a igreja? De estar junto com os irmãos? Como diz a palavra do Senhor,
sentimos, grande saudade que sentimos. Nos esforçamos, meus irmãos, para estar juntos. Olha só que desejo, olha só a vontade, esforçamos-nos por voltar a vê-los, por causa da saudade. Será que, quais são os obstáculos que têm impedido você de desejar estar com o Senhor? Quando essa pandemia for embora, alguns obstáculos que sempre aparecem são famosos, né? O trabalho, as ocupações, o lazer, o desânimo, a falta de interesse. Satanás lutou contra Paulo. A pergunta é: será que ele tem lutado contra você, impedindo você de estar junto com a igreja? Ou simplesmente você tem perdido uma luta contra você mesmo e não participado das coisas do Senhor? Essa é a preocupação que aquele pastor tem com aquela igreja, que a igreja permaneça fiel apesar da provação. Então, meus irmãos, é isso aqui. Em primeiro lugar, ele fala essa preocupação com aquela igreja acerca dessa questão de que eles permaneçam fiéis na provação. Uma segunda preocupação que ele tem, a gente vai ler agora no capítulo 3, que é curtinho, e dá para a gente pegar então esse princípio. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e de seu amor. Ele nos contou de como vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam ver-nos tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês, por sua causa temos alegria, grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, nos encaminhe a vocês em breve, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Então, meus irmãos, aqui está uma segunda preocupação deste pastor com a igreja. A necessidade de que eles pudessem ter na verdade, a preocupação de que eles tivessem as suas necessidades supridas. E quais são essas necessidades, meus irmãos, que ele queria suprir naquela igreja? A primeira necessidade, a necessidade de acompanhamento. A aprovação daqueles irmãos que eles passaram lá em Tessalônica, na verdade fez com que Paulo e Timóteo tiveram que sair rapidamente daquele lugar. E aí eles foram e a perseguição continuou a acompanhá-los, e a igreja de Tessalônica ficou então à mercê. Era uma igreja nova, e aqueles irmãos então, eles precisavam de alguém para estar ali, para que ajudasse-os a amadurecer. Pessoas acusaram Paulo de ter fugido e ido embora e abandonado a igreja. E isso trouxe mais sofrimento para o apóstolo Paulo. Então, agora, o que ele faz? Ele pega e envia Timóteo, e essas pessoas precisam, são crentes novos, eles precisam de alguém. Então, o que ele faz? Ele envia, ele fica sozinho lá em Atenas e envia Timóteo para ser aquele pastor que vai acompanhar aqueles irmãos. E veja só algumas coisas acerca desse Timóteo, meus irmãos. Ele fala que ele, versículo 2, ele é nosso irmão, cara crente.
é nosso irmão. Veja só o reforço que o apóstolo Paulo dá acerca dele. Ele também fala que, além de ser irmão, ele é colaborador de Deus. Essa palavra colaborador é a palavra diácono, a ideia de servo. Alguém que está disposto a servir a Deus, alguém que está disposto a fazer a obra de Deus, alguém que não se cansa em trabalhar, em ministrar em favor de Deus. E esse era Timóteo. E além do mais, quando ele fala, nós enviamos para quê? Para animá-los e fortalecê-los. Então, meus irmãos, alguém capaz de provocar ânimo na vida de outra pessoa, capaz de provocar um fortalecimento na fé daqueles irmãos. Meus irmãos, essa é uma necessidade que a igreja precisa. Crentes maduros capazes de ajudar os crentes novos a enfrentar a provação. Precisa ajudar o crente novo a entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Paulo, quando ainda discipulava Timóteo, veja só, participa comigo dos meus sofrimentos em favor do Evangelho. Então, meus irmãos, andar na caminhada com Cristo é um caminho de sofrimento. E muitas vezes, aquele que é novo na fé, ele não sabe disso, ele acha que seguir a Cristo vai resolver tudo, e ele vai ficar 100%, não vai ter problema. E aí Paulo está enviando então Timóteo para ajudar aqueles irmãos a entender, gente, vai ter dificuldade sim. Tá? Então vocês precisam de acompanhamento, e vai ter um camarada, um crente maduro para ajudar vocês nessa jornada. Meus irmãos, a perseguição não é algo estranho para o povo de Deus. É normal na vida cristã. E nós precisamos entender que o recém-convertido, ele precisa de ajuda para que, no meio da sua provação, ele não perca a sua fé. Ele não venha a ser abalado, ele não venha a ser desanimado no meio de uma tribulação. Sabe, meus irmãos, a igreja precisa de Timóteos. Pessoas crentes, pessoas que são colaboradores na obra de Deus, pessoas que são servas na obra de Deus, pessoas incansáveis em promover a obra do Senhor, capazes de provocar ânimo e fortalecimento na fé, na vida de outros. Precisamos, queridos. Uma pessoa se converte, ela precisa de alguém para caminhar com ela. Como aconteceu Paulo e Timóteo, que da minha parte vocês ouviram, transmite a homens fiéis para que possa transmitir a outro. É uma corrente. Cristo passou isso é um discipulado. Meus irmãos, a vida cristã é um negócio muito simples. Você segue a Jesus e ajuda o outro a seguir. E aquele segue a Jesus e ajuda o outro a seguir. E aquele segue a Jesus e ajuda o outro a seguir. E assim a gente vai levar essa obra adiante. Mas precisamos então desses crentes maduros. Temos essa necessidade na igreja. Eu, por exemplo, tenho 5 discipulados acontecendo durante a semana. Mesmo com essa pandemia, a gente se encontra, né, com pessoas, homens, jovens, a gente tem 5 discipulados. Mas veja só, eu consigo acompanhar algumas pessoas de perto. Não dá para acompanhar todo mundo. Então eu preciso de ajuda, o pastor precisa dessa ajuda no meio da igreja. Paulo tinha um Timóteo que ele falou, vai lá e faz o trabalho. Mas eu quero louvar a Deus, queridos, porque eu já tenho visto Deus levantando pessoas na nossa igreja para serem esses instrumentos na vida de outros. Por exemplo, nós temos 2 presbíteros que fazem esse trabalho. Nós temos líderes, co-líderes de célula que trabalham também para o Senhor, que levam a palavra adiante. Nós temos os diversos professores de escola bíblica que ensinam a palavra de Deus, que ajudam desde pequenos a crescer na fé. E nós temos pessoas que são discipuladores. E meus irmãos, e quanto mais a igreja tiver pessoas trabalhando desta maneira, nós vamos ajudar aqueles novos na fé a serem fortalecidos e a entender, seguir a Cristo sim vai nos levar por um caminho de sofrimento. Essa teologia da prosperidade é uma grande mentira. Não é verdade, não é realidade. Então, meus irmãos, a igreja precisa de acompanhamento. Sim, cada pessoa e cada um de nós possamos nos dispor na mão de Deus para acompanhar aqueles que precisam. Assim como Timóteo fez com aquela igreja. Então, além da necessidade do acompanhamento, queridos, há a necessidade do crescimento. Aí ele vai falar logo lá na sequência algumas coisas acerca disso. Aquela igreja precisava então crescer. Meus irmãos, gratidão é algo que estava sempre na boca do apóstolo Paulo. Aquela igreja precisa crescer. Mas Deus já fez grandes coisas no meio deles. Precisa avançar, sim, mas
já foi feito algo na vida desses irmãos. Veja só, versículo 6. Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito da sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e desejam nos ver tanto como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nosso sofrimento e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Meus irmãos, aquelas pessoas estavam passando por lutas, passando por adversidades, mas eles não desanimaram, eles permaneceram firmes. Então o que Paulo faz? Ele louva a Deus por essas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, cada vez que você decide seguir a Cristo, fazer a vontade dele, andar no seu caminho, louvado seja Deus pela sua vida. Cada vez que você vence uma luta contra o pecado, louvado seja Deus pela sua vida, porque você está firme no Senhor. Às vezes daquelas cambaleadas, sim, meus irmãos, acontece. Mas nós queremos que a igreja cresça, mas nós não podemos esquecer de que Deus já está fazendo esta obra crescer, cada pessoa sendo tocada por Ele. Então, meus irmãos, não tem como a gente não trazer até essa palavra que o apóstolo Paulo fala acerca aqui da vontade de encontrar aqueles irmãos, para nós como igreja nesse tempo de pandemia. O desejo que ele tinha de vê-los, o desejo que a igreja tinha de encontrá-los, é o mesmo desejo que nós temos hoje. De estar juntos, de partilharmos algo do Senhor, louvar a Deus juntos por aquilo que Ele está fazendo em nosso meio. Cada dia aumenta mais a nossa saudade. A saudade de estarmos juntos e poder ouvir as boas notícias que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Gratidão, meus irmãos. A gente nunca pode deixar de ter na nossa boca palavras de gratidão. Sim, Paulo ia ensiná-los, Paulo ia exortá-los, mas ele nunca deixava de agradecer, de louvar, de elogiar, de reconhecer aquilo que Deus já estava fazendo no meio daquelas pessoas. Outra necessidade também, queridos, nessa questão do crescimento, primeiro ele começa agradecendo, mas logo na sequência, olha só o que ele fala no versículo 10. Noite e dia, oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Sabe o que Paulo estava querendo, meus irmãos? Com essa visita, com esse encontro? Não era só tomar um chazinho, né? Comer um bolinho junto, tomar um cafezinho, comer um churrasco. Isso é bom também, tá? Isso faz parte. Mas ele queria, de alguma forma, quando se encontrasse com essas pessoas, pudesse vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Paulo queria ser um colaborador, um cooperador de Deus na vida daquelas pessoas, meus irmãos. Queria ajudá-los, como diz a outra versão, a revista e atualizada, a superar as deficiências espirituais que eles tinham. E Paulo fazia de duas formas isso, meu querido. Em primeiro lugar, orando a Deus. Gente, eu não deixo de orar, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês amadureçam, e eu quero que tenham a oportunidade. Aí vem o desejo dele, além da oração, ele tinha o desejo de estar com aqueles irmãos e de alguma forma poder cooperar no crescimento, na fé em suas vidas. Meus irmãos, o pastor, ele quer isso. Ele quer ministrar, ele quer ajudar a sua fé a amadurecer. É muito interessante que esse termo aperfeiçoar, ele é um termo amplo, ele pode ser usado como ajustar, equipar, prover. Por exemplo, né, ele é usado lá em Marcos, a ideia de consertar rede de pesca. Então é uma palavra muito ampla, mas significa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar de alguma maneira, eu quero ser um cooperador de Deus na vida de outras pessoas. Então esse é o desejo de um pastor para com a sua igreja, porque, meus irmãos, a nossa fé precisa crescer, a nossa fé precisa ajustar, a nossa fé precisa avançar. Enquanto nós estivermos aqui nesta vida, antes de chegarmos à nossa eternidade, nós sempre precisaremos crescer. E aqui nós temos um homem que estava orando, pedindo a Deus para que aquela igreja eles pudessem ter a oportunidade de estar juntos, para que ele seja um instrumento de Deus no aperfeiçoamento da fé daqueles irmãos. E por fim, meus irmãos, essa necessidade então do crescimento, começa com gratidão, fala do desejo de Paulo ser um instrumento de Deus para suprir essa necessidade de crescimento, e aí ele faz uma oração então pelo agir de Deus no meio da igreja. Olha só o que ele diz no versículo 11, que Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus
nos encaminhe a vocês em breve. Olha novamente ele falando, gente, que Deus tire as barreiras, que Deus desempeça os caminhos para a gente estar junto de novo. Ele insiste nesse pedido. Ele fala lá em cima da saudade, ele fala que quer ver, e ele fala assim, gente, que Deus abra as portas, que Deus remova as barreiras que nos impedem de estar juntos. Eu tenho mandado para vocês, na verdade, essa semana eu falei muito sobre a questão da comunhão, né? Naqueles pedidos de oração da igreja. Mas na semana passada, eu coloquei quase sempre esse pedido, que Deus nos tire dessa pandemia e faça as atividades nossas voltar ao normal. Eu pergunto, você tem orado por isso? Porque você recebe ali, né, o sininho do Zap, ali, muitos falam assim, é o pastor de novo, né, pedindo a gente orar. Já cansei de orar por esses pedidos aqui, por esses pecadores, por esses miliantes aqui, vou parar de orar. Não, meus irmãos, tem que orar. E como diz o apóstolo Paulo aqui, para que o nosso Deus nos encaminhe até vocês em breve. A gente não vê a hora desse lugar aqui estar cheio, novamente, todos juntos aqui celebrando o Senhor. É claro, meus irmãos, a vida de igreja não se resume a isso. Tanto que a pandemia está aí, a gente continua com a nossa igreja, nossa comunhão, nosso relacionamento. Mas precisamos orar a Deus por esse agir de Deus na nossa igreja. Outra coisa que ele pede, meus irmãos, além de que, né, os caminhos sejam desimpedidos aqui, versículo 12, que o Senhor vos faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. Meus irmãos, o amor, foi o que nós oramos hoje nesse culto. Para que o nosso amor transborde de uns para com os outros, por aqueles que não merecem ser amados, que o nosso amor seja tão abundante, que ele alcance também essas pessoas que não merecem ser amadas, que nós achamos que não são dignas de ser amadas. Por isso que ele pede aqui que o amor de vocês transborde. Não é para você ter bastante amor, não. É para você transbordar de amor. Meus irmãos, em tempo de sofrimento, e eu falei no item anterior, que a gente tende a ser egoísta, né? A gente pensa que só a gente que sofre. Paulo falou, não, tem outras pessoas sofrendo também, tá? Outra coisa também que acontece no tempo de sofrimento, de pandemia, de isolamento, que a gente está vendo agora, a gente tende a ficar mais egoísta, alimentar, na verdade, nosso egoísmo e tornar-se cada vez pessoas mais egocêntricas e exigentes. E aí, queridos, muitas vezes, uma situação como essa propicia pessoas construírem muros. Então tem gente que passa por problemas e fala assim, não quero mais saber de ninguém. Se fecha, cria um castelo, cria um muro em volta de si e não se abre mais para ninguém. E aqui, meus queridos, a gente percebe que Paulo quer que esse amor transborde, que ele vá além dessas contenções que nós queremos fazer. Agora, louvado seja Deus por aqueles que criam pontes, que querem chegar nos outros, que estabelecem relacionamentos. E sabe o que é legal, queridos, que Paulo pediu, né, para que isso acontecesse? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm pelos outros. E é interessante, quando ele escreve a segunda carta, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, irmãos, não podemos deixar de dar graça a Deus por vocês, pois a sua fé tem desenvolvido cada vez mais e o seu amor uns pelos outros tem crescido. Ele pediu e Deus já estava respondendo. Por isso, meus irmãos, hoje no culto nós oramos, mas continua orando, fala, Senhor, que o nosso amor transborde, que o nosso amor vai além das nossas contenções. E a gente tem que lembrar o seguinte, meus irmãos, que lições de amor muitas vezes são ensinadas com mais eficácia na escola do sofrimento. Sabe quando você vai aprender a amar? Quando passar pelo sofrimento. Muitas vezes, quando está tudo bem, a gente não sabe o que é amar. Que o vosso amor transborde. E se tiver que vir uma tribulaçãozinha aí para te ajudar nisso, Deus vai mandar. Tá ok? E como ele fala aqui por todos, ou seja, até pelos perdidos, pelos inimigos, enfim. E o terceiro pedido que ele faz, meus irmãos, acerca dessa questão da oração, além, né, da vontade que Deus abra o caminho, de que o amor deles aumente, ele fala acerca de santidade, meus irmãos. Ele pede que Deus dê força para que aqueles crentes fiquem puros na vinda de Jesus Cristo. Tem muita coisa nesse mundo querendo sujar a vida do cristão. Tem muita tribulação querendo fazer com que esse irmão, com que esse crente
reaja como aquele velho homem. Então a volta de Jesus motiva o crente a viver em santidade. Jesus está voltando. Então Paulo ora para que aqueles crentes se apresentem de maneira, como ele coloca aqui, para que o seu coração, torne o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele. Sabe quando o Senhor Jesus Cristo voltar, que ele te pegue bem. Que tua vida na presença do Senhor esteja pura, esteja santa, esteja irrepreensível. Meus irmãos, vamos ter essa visão de que o Senhor Jesus Cristo volta e que isso possa motivar a mudança em nossas vidas a cada dia. Esse era um desejo que ele, pastor, tinha para com aquela igreja e é deste pastor também para com esta igreja. Como diz o apóstolo João, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Percebe, meus irmãos? É a mesma palavra. Tanto Paulo como João diz uma coisa muito parecida. Todo aquele que nele tem esta esperança. Que esperança é essa? Da vinda de Jesus Cristo. Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então a visão da vida de Jesus Cristo nos motiva a uma vida de santidade, a uma vida coerente na palavra de Deus. Duas preocupações com aquela igreja: fidelidade no meio da provação, que as necessidades espirituais dele sejam supridas. Possamos orar, meus irmãos, para que o Senhor realize essa obra também em nosso meio. Esta é a preocupação deste pastor, assim como era do pastor Paulo em relação à igreja tessalonicense. E que seja também a oração de todos nós como igreja, para que Deus nos visite de uma maneira tão especial como visitou aquela igreja desde o seu início. Oremos ao Senhor, agradecidos e pedindo: Senhor, faz isso em nosso meio. Nos visita de maneira especial para teu louvor e tua glória. Vamos orar.